Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você aqui comigo mais uma vez. Mais uma vez, nós já partindo aí, ó, pelas retas finais deste trimestre, um trimestre maravilhoso, com uma revista poderosa para os nossos adolescentes e jovens, ou seja, o adolescente cristão e a pós-modernidade. Como um jovem vive hoje nessa pós-modernidade, como um adolescente, a sua cabecinha funciona na pós-modernidade. Olha, tem tido lições maravilhosas, queridos. Lição passada fazendo a diferença foi excelente. Hoje nós vamos falar de um tema que muita gente não gosta. Os mais antigos da igreja não aceitam falar. Ou muitas pessoas, por ter oposições neste lado, nesse ramo, não gostam. Mas nós vamos falar sim de política. Se nós nos calarmos, querido, o diabo levanta cada dia mais. Nós temos que respeitar sim, mas orar para isso. Vamos então orar para iniciar? Querido, bondoso e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa aula maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esta pessoa que está assistindo comigo, que está aqui comigo, Senhor Deus meu, intercedendo, orando, comentando, compartilhando, me ajudando. E dentre essas pessoas eu lembro do Leonardo, Senhor. Atendo o desejo do coração dele, porque ele é uma das pessoas que mais me ajuda, papai. Sempre assiste, comenta, republica, curte. Que Deus abençoe o Leonardo, que Deus abençoe a sua família, que ele seja sempre um grande homem de Deus. Pai, mas agora eu te peço que abre, Senhor, os nossos olhos e corações espirituais, para que nós possamos, Senhor, entender a sua palavra. A tua palavra diz que se nos falta sabedoria para pedir, que do alto tu nos manda. Então mande, Senhor, sabedoria para nós. Ajude-nos, Senhor, a tornar cada dia mais crentes, Senhor Deus meu, sabedor da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá comigo, queridos. Te espero nesta aula, interagindo comigo aí nos comentários, dizendo o que você acha, se você concorda, se você não concorda. Queridos, eu não vou pregar sobre partido político, mesmo não concordando com muitas coisas, mas eu vou pregar, queridos, mas nós vamos estudar, queridos, a política, que nós não podemos fechar os olhos. Se nós não fizermos a nossa parte, o diabo fará dele. Então lá, a revista é a Viver Mais, de 15 a 17 anos, adolescentes. O tema deste trimestre é o adolescente cristão na sociedade pós-moderna. Estamos estudando a lição 9 e o tema política é coisa de cristão. Base bíblica Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 17. E vou mais uma vez te pedir, não esqueça, dê uma pausa, leia esses versículos, porque eles são fundamentais, queridos. É fundamental, porque você vai ver que não há autoridade nenhuma imposta que não seja permitida por Deus. Ei, você que não gosta do Lula na presidência, saiba de uma coisa, leia Romanos e você vai entender. Se ele está lá é porque Deus permitiu que ele estivesse. Então ore para ele. Se ele não atende às tuas expectativas, a oração de um justo pode tudo os seus efeitos. Ei, se você tem raiva do Bolsonaro, se você é apolítico contra Bolsonaro, se você levanta um monte, ore por ele. Nós não temos, se ele já foi presidente, se ele não foi, não importa. Toda autoridade é dada por Deus. Quando você entender isso, você vai parar de ficar murmurando contra as autoridades e vai começar a orar por ela, para que ela se converta ao verdadeiro cristianismo, para que ela faça diferença na terra. É a única arma que nós temos para lutar, porque quando você não lute na oração, queridos, quando você não participa de movimentos políticos, qualquer decisão de uma dessas pessoas pode acarretar muitos problemas. Eu estou pensando, queridos, em gravar uma série aqui sobre a igreja perseguida, da janela lá 10 graus e versus 40, 10 a 40 graus norte da linha do Equador, aqueles países, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Nigéria, Líbia, Iêmen, aqueles países. Então eu estou querendo fazer um estudo com isso. Cada episódio a gente fala de um país, começando com a Coreia, que é o pior. O que você acha? Se você achar interessante, coloca nos comentários para mim. Então vamos lá, nós temos que entender o que leva a isso.
Então leia, dê uma pausa, leia, volte. Olha o versículo-chave. Façam orações, é o que eu estou dizendo, ó, pelos reis e por todos que estão em eminência. Isso quer dizer presidente, senador, vereador, prefeito, deputado. Então é todos que estão em eminência, que são líderes, eles precisam de oração. Para quê? Para que eles tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2. Pode ser, queridos, que quando você parar de murmurar contra a política e começar a orar por ela e ver o que você pode fazer para melhorar, as coisas vão mudar. O objetivo dessa lição, saber que o cristão, preste atenção, o objetivo dessa lição, ó, nós temos que entender ao término dessa lição que o cristão não deve afastar das questões políticas, o cristão não deve votar errado, o cristão tem que estar por dentro das coisas que estão acontecendo, o cristão não pode votar em alguém, queridos meus, que seja plano de Deus, mas que é contra as nossas ideologias, o cristão não pode votar em pautas que favorecem aborto, que favorecem legalidades que a Bíblia não dá. Ponto de partida. Então vamos lá, o quebra-gelo. Vamos lá, olha, é candidatos. É o nome do quebra-gelo. Vamos acordar a juventude aí? Então, olha lá, o que você vai precisar? De uma caixa de papelão, tiras de papel e caneta. Olha como funciona. Explique aos alunos que todos participarão de uma dinâmica. Todos, sem exceção. Para tanto, precisarão de 2 voluntários que atuarão como candidatos à eleição para representante da turma. Então, olha lá, todos vão ter que votar, todos vão participar, mas levante 2 pessoas ali para ter uma oposição, e aí essas pessoas vão atuar como candidatos à eleição para representar essa turma. Lembra, se você já fez aquelas eleições daqueles de classe, como é que chama aquilo lá? Coloca aí no comentário. Os candidatos terão 3 minutos para apresentarem as suas propostas. Após as apresentações, os alunos receberão tiras de papel e caneta para escreverem os seus escolhidos e depositar os seus votos na caixa de papelão reservada. O professor apurará os votos, revelando o resultado, e em seguida conversará com a turma sobre a importância do exercício da política e quão relevante é o voto consciente de um cidadão na sociedade. Ou seja, queridos, o seu voto é importante. Introdução. Vamos lá. A política é uma ciência, ou uma matéria, ou algo que se originou na Grécia Antiga. Até antes da Grécia não tinha política. O surgimento da polis, que é igual cidade, estado, foi fundamental para o desenvolvimento de uma estrutura política para administrá-la. Quem se dedicava aos cuidados com a vida pública e a comunidade era chamado de político. Aristóteles, filósofo grego, defendia que a boa política deve visar, olha só para que serve, porque Aristóteles brigava e dizia que a verdadeira política ela tinha que defender o bem comum, isto é, formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. Então Aristóteles já defendia. O que acontece, queridos? Vamos lá. Antigamente a maioria da população era rural. Depois, queridos, elas foram vindo e construindo cidades. E aí você vê na Bíblia mais e mais cidades. As cidades precisavam ser administradas. Quando o rei administrava a cidade, ele governava. Mas na Grécia surgiu então a polis, que são as cidades lideradas por pessoas que cuidam disso, chamado políticos. Mas a função deles, de acordo com Aristóteles, era o bem comum. Formação moral dos cidadãos, ou seja, ajudar a todos, levar água encanada, levar esgoto, rede de esgoto. Queridos, essa é a função verdadeiramente da política. Se nós não tivermos política, quem fará? Vamos continuar. Então, tópico primeiro, o cristão e a política. No Brasil, falar no Brasil de política é complicado, né, queridos? Vivemos numa democracia. O que é democracia? É um sistema político no qual os cidadãos elegem os seus representantes por meio de eleições
regulares. Ou seja, o que é uma democracia? Todos votam para escolher um governante, o prefeito, para escolher um representante. Como ele não pode ser representante da sociedade, a sociedade vota, cada um tira o seu e vota lá. Isso é uma democracia. Atualmente, o regime de governo do Brasil é presidencialista, ou seja, uma democracia que elege um presidente maior para governar tudo, todos os estados, distritos, ele governa tudo. Então é um regime, vamos lá, para entender, político, democrático, presidencialista, onde o poder executivo que executa é chefiado pelo presidente da República. Já a República é a forma de governo da qual o povo é soberano e governa o Estado por meio de seus representantes eleitos. Ou seja, República. A República é onde, na teoria, na prática, né? na teoria, teria que ser o povo que governa. O povo escolhe, por isso que nós já vimos vários impeachments. O povo coloca, e se não está certo e estiver muito errado, o povo tem poder de tirar. Ah, se o povo soubesse do seu poder, nós temos visto grandes coisas com isso, nós temos visto manifestações gigantescas em favor de políticos. Queridos, por quê? Porque isso é uma república. Teoricamente, a lei dá esse embasamento. Tem gente tentando barrar a manifestação do povo. Não pode. Desde que o povo não esteja vandalizando, quebrando, utilizando armas, fazendo crime, se manifestar é direito constitucional de uma república. A república, os eleitores escolhem os seus governantes. Vale ressaltar ainda outras duas formas de governo. Ainda tem, além do presidencialista, da democracia, tem o quê? A teocracia. O que é teocracia? Que é quando o povo é conduzido por um líder religioso. Alguém liderado por um líder religioso é que governa aquilo ali. Alguns exemplos de países que hoje praticam a teocracia são Irã, Arábia Saudita e o Afeganistão. O islâmico teocrático, ou seja, esses estados só há um líder e esse líder é um líder religioso. Por exemplo, o islâmico, o Estado Islâmico é alguém que governa liderado por um líder religioso. Não foi escolhido nas urnas, não foi decidido por uma república, é uma teocracia. É muito difícil esses tipos de governo, queridos. Além principal que você vai lembrar, o Vaticano. O Vaticano nós temos que entender que é considerado um país dentro de Roma ali, o Vaticano é considerado um país, que ele é o único país do mundo regido por princípios do cristianismo, ainda que no entendimento da Igreja Católica. Ou seja, o Vaticano é liderado, governado de um sistema teocrático e quem manda no Vaticano é o Papa, o líder religioso católico. Conseguiram entender a diferença do presidencialismo, a república como o nosso, a teocracia, conseguiu entender? Mais fácil de todos é isso. O Vaticano é considerado um país e quem governa o Vaticano é o Papa. E o outro que nós precisamos entender, que são três, é a monarquia. A monarquia, o que é? É onde um rei ou rainha é o chefe de Estado, que é um cargo hereditário e vitalício. Príncipe Charles, rainha Diana lá, sendo transmitido ao longo de uma linha de sucessão. Cabe lembrar que o povo de Israel, desejando ter um rei como nações vizinhas, renunciou à teocracia para ter um rei. Lembra? O povo judeu, os judeus, os israelitas, eles um dia chegam para Samuel e falam para Samuel: olha, nós não queremos mais um governo teocrático. Você tem que ler Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 9. Ou seja, não queremos mais um líder religioso. E o líder religioso deste povo era o próprio Deus. E eles falam: eu não quero. Nós queremos agora
uma monarquia, ou seja, um rei que vai mandar em nós. E quando um rei, queridos, era instituído, caso da rainha Elizabeth, não tem como você trocar de rei. Naquela época eles matavam um, assumia cargo, roubavam lugar, mas o regime monárquico, por exemplo, da Inglaterra, ele é, queridos, composto por rei. Quem vai governar é a sua sucessão, são filhos de rei. Ninguém mais pode governar, o resto são súditos. Entendeu? Independente do sistema de regime ou da forma de governo, o cristão não deve ficar alheio às questões políticas das nações, pois isso garante a defesa da nossa fé, dos nossos direitos enquanto cidadãos e dos princípios que nos regem. Tudo isso considerando o direito do próximo. Ou seja, nós não podemos deixar de votar. Nós precisamos eleger vereadores, prefeitos, deputados, presidente, que tenham em comum acordo conosco. E você vai falar assim, Cleber, mas você disse que é Deus que permitiu. Sim, e Deus permite que os crentes se unam para eleger pessoas a seu favor. Quem vai votar por um projeto evangélico na Câmara, na maioria das vezes, são pessoas incentivadas por alguém evangélico que está lá dentro. As nossas vitórias no Senado, o impedimento da revistinha, da cartilha, aquela que é para as escolas, e muitas outras coisas, até hoje o aborto está uma luta grande, porque existem líderes nossos, religiosos, crentes, que estão lá dentro, porque um dia foram eleitos. Nós não podemos deixar que a população ímpia, que não seja evangélica, eleja pessoas que vai nos governar, porque o jugo vai ser pesado. Olha o conselho, leia com a turma o versículo-chave da lição e incentive o aluno a orar pelas autoridades em suas orações. Coloquei o versículo-chave aqui, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Queridos, por isso é importante a política. Você sabia que a Coreia do Norte já foi um país considerado cristão? E aí a política entrou o sistema esqueça o nome dele lá, queridos. E ele botou o sistema comunista naquele país, aonde nenhum cristão pode. Se você usar a Bíblia, você é um criminoso, você vai para campo de concentração. Por isso que nós devemos estar atentos às nossas políticas. Tópico finalizado. Entendeu o político, o cristão e a política? Deu para você ter uma ideia qual a sua responsabilidade? Professor, conseguiu pegar algo que pudesse te ajudar para que você pudesse dar uma aula melhor? Espero que sim. Se sim, você não pode deixar de me ajudar. Tópico 2. A face política do Brasil. Agora nós vamos falar exclusivamente do Brasil. O Brasil, como nós vimos, é uma república federativa presidencialista. É república porque o chefe de Estado é eleito e temporário. Ou seja, é república porque, de um determinado tempo, ele tem que sair do poder dando lugar para outro. É uma república. É federativa porque os estados são dotados de autonomia política, ou seja, o estado de São Paulo, com o governador Tarcísio, ele pode governar o estado de São Paulo com a autonomia do Lula, desde que ele não infrinja a lei, a Constituição Federal. Ou seja, o presidente toma conta de tudo, mas ele não pode interferir na Federação do Estado de São Paulo. Consegue entender? E também é presidencialista, porque o presidente desempenha tanto o papel de chefe do governo quanto chefe de estados. O multipartidarismo, ou seja, esse monte de partido político, PL, PT, PCdoB, PTB, ou seja, a variedade de partidos é uma realidade no sistema político brasileiro. Aqui, você vai ver que nos Estados Unidos só tem direita e esquerda, centro, não tem variedade de partidos políticos como essa bagunça brasileira.
Vamos continuando. Os candidatos a cargos políticos filiam-se ao partido que melhor representa a sua visão política. Então ele vai lá e olha, fala, não, ó, peraí, a minha visão política, assim, é conservadorista. Eu quero pátria, família, eu sou contra aborto, sou contra essas coisas de gênero, eu sou contra essas coisas, então eu sou conservador. Então eu me encaixo melhor no Partido Liberal, no PL. Ah, não. Para mim, não, eu dou mais. Eu sou mais assim, para a classe pobre, eu não importa o que eu defendo qualquer um assim. Queridos, eu me identifico mais com o Partido dos Trabalhadores. Eu me identifico mais com o PMDB, não sei, acho que mudou até a sigla, não entendo nada de política, queridos. Então, isso daí você vai para cada cargo. Teoricamente, quando você se filia num partido, você teria que votar em candidatos do seu partido, o que muitas vezes não ocorre. Em cidades pequenas, como a minha São Simão, você vai votar no fulano de tal. Você nem se preocupa de qual partido que ele é, porque quem vai trabalhar no teu governo não é o partido, mas é a pessoa. Entendido, queridos? A verdade é que o grande número de legendas partidárias leva a uma constante troca por parte de parlamentares que buscam alguma vantagem, ou seja, com maior tempo de propaganda gratuita na TV, no rádio, na internet, ou seja, fazem uma dança partidária só para ganhar vantagem. E depois, infelizmente, começa uma troca dentro do Congresso, dentro da Câmara, para que eu quero que o meu projeto seja aprovado, eu tenho que aprovar o do próximo, não importa se ele é bom ou não, se ele favorece a comunidade ou não, é um jogo corrupto, queridos. Me desculpa falar isso, mas é como eu vejo. Por isso que nós precisamos estar lá. Nós precisamos colocar pessoas sérias. Por isso, querido, que eu sempre bato na mesma tecla, você aceite ou não. Crente vota em crente. Mesmo que ele pode errar, crente vota em crente. Considerando a importância da política na vida da população, é preciso estar atento à atuação dos representantes que elegemos, observando a sua participação em votações de pautas que dizem respeito às causas que acreditamos, como no caso do direito à vida, desde o ventre materno até a velhice. Olha Êxodo 20:13, não matarás. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que nós temos que ficar de olho nas pautas. Você não pode votar, mesmo que seja um crente, que apoia a pauta do aborto. Porque nós, como evangélicos imitadores de Cristo, decidimos não matar. E não matar significa não votar em quem aceita o aborto. Kleber, mas tem umas exceções, essas exceções estão na lei, queridos. Mas nós declaramos que a morte e a vida, o único que tem o direito de dar e tirar é Deus. Então também deve ter atenção aos seus direitos e deveres sociais e políticos, contribuindo para o bem-estar da sociedade e respeitando as leis, como nos ensina o Criador. Olha lá, 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Explique que a política ela se legitima pelo voto, daí a importância de exercê-lo com consciência e maturidade. Se você votar errado, você perdeu o seu direito. Não faça isso. Analise, pesquise. O candidato é bom. Ele quer entrar para quê? Para mostrar poder? Ou ele sempre lutou pela comunidade que você participa? Ele sempre lutou pela tua igreja? Ele sempre lutou pelas classes baixas, carentes? Você vê ele sempre trabalhando em prol do povo? Ou você vê que não, e só agora ele está ajudando? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos. A Bíblia diz que quando o político é corrupto, o povo perece. Tópico 3. E aí, agora já mereci o voto lá? Já mereci o teu voto na minha página? O teu curtida, o teu comentário? Consegue colocar para mim? Eu sei que é um assunto polêmico. Eu tenho um tipo de visão política, você tem outra. Mas nós temos que estar embasados na Bíblia. O poder e o povo. A democracia brasileira é baseada em eleições diretas, através das quais o povo escolhe os governantes do país. Portanto, cada voto importa e não deve ser desperdiçado. Antes de votar,
o cristão deve orar e pedir orientação de Deus, além de estudar acerca do candidato em que pretende votar. Ou seja, mesmo que você vai votar, escolher o teu candidato, ore a Deus, peça ao Senhor para que ele revele se este é um bom ou não candidato. Queridos, eu vou contar um testemunho meu. Certa vez eu já era da igreja evangélica e eu particularmente quis envolver com a política. De tanto falarem na minha cabeça, o partido falando comigo, eu me prontifiquei em sair candidato a vereador. Queridos, no dia que eu tinha que assinar lá os papéis para aceitar a minha candidatura, no último dia que tinha, eu fui para a igreja cedo em São Simão. Eu coloquei meus joelhos no chão e comecei a orar. Senhor, eu não estou em paz. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer, que eu entre nessa área política, que eu me torne um candidato para lutar pelo povo de Deus? E aí Deus falou assim no meu coração, queridos, estenda a tua mão esquerda. Eu estendi. Ele disse, coloca a política nela. Agora estenda a mão direita. Eu estendi. Ele falou, agora coloque o teu ministério, porque vai ser impossível você ter um ministério firme e forte na presença de Deus e ser político ao mesmo tempo. Para você não, ele falou para mim. Queridos, na hora eu levantei, catei o meu carro e a minha mãe e fomos para um sítio do meu tio, longe, onde não tinha rede de telefone. Quando eu voltei, todo chateado comigo, já tinha fechado o tempo e eu não me candidatei. A partir daquele tempo eu entendi que eu tenho sim que apoiar um político, que eu tenho que orar pelo político, que eu tenho que estudar o político, se ele é bom mesmo, auxiliar em votações, mas que, queridos, eu lá não, para mim não serve. Alguns recursos podem auxiliar o eleitor na escolha dos candidatos e na análise das suas propostas, como a propaganda eleitoral gratuita, que é o tempo reservado na programação do rádio, da TV e da internet, para que os candidatos apresentem as suas propostas de governo. Além disso, os debates oferecem para os principais candidatos de cada partido a oportunidade de divulgar as suas ideias e debater as suas propostas com outros candidatos ao mesmo tempo. E, infelizmente, teria que ser assim. Mas você tem acompanhado que só tem sido lavagem de roupa suja, brigas, ofensas. E quando prometem algo, não cumprem. O poder está nas mãos do povo. Os candidatos se esforçam para conquistar os votos que precisam para ser eleitos. E, infelizmente, algumas pessoas querem ocupar algum cargo político apenas para benefício próprio, trazendo muitos prejuízos à nação. Deus nos adverte, olha só, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira, funga, sofre. Provérbios 29, verso 2. Isso por si só já é um bom motivo para o cristão se preocupar com a política do país e se esforçar para escolher bons representantes. Peço aos alunos que compartilhem como têm buscado se inteirar sobre a política do país. Queridos, um dos maiores erros que nós fazemos é não gostar da política, não falar de política e não orientar os nossos filhos e jovens sobre a política. Você não pode isolar o teu jovem da política, ele tem que entender o que é certo e o que é errado, ele tem que entender sobre pautas, ele tem que estudar o candidato e colocar esse candidato de acordo com a Bíblia, refletindo na Bíblia, olha, esse candidato ele está dentro da Bíblia, ele pode trazer benefício ao povo, porque quando ele é justo, fiel a Deus e ele engrandece, ou seja, e ele chega ao poder, o texto diz que o povo se alegra, porque ele vai trabalhar para o povo. Mas quando é o ímpio, quando é aquele que não tem religião, como nós vemos a atual presidência nossa, quando é aquele que tem pautas que é contra a Bíblia, contra aqueles que colocam outras coisas no lugar da palavra de Deus, o povo sofre. E como tem sido, como foi no carnaval, o povo quer pão e circo, fazem festa e esquece que uma cesta, alguma coisa de família, que um vale gás
Isso não vai durar para sempre. Isso não vai te ensinar a ter uma vida abundante com Cristo. A vida que Deus nos quer é abundante, por isso é nele que nós nos espelhamos. Olha a conclusão. A Bíblia é o manual de conduta do cristão, pois traz ensinamentos para todos os aspectos da vida, inclusive o político. Quando habitou entre os homens, Jesus exerceu sua cidadania terrena. Olha o que ele diz nesses dois textos. É grande, mas eu precisava colocar aqui, pelo menos o Mateus. O sinóptico vai ser quase igual. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. Olha que nem Jesus, que era o dono de tudo, deixou de cumprir uma lei. Queridos, eu quero ser sincero com você. É difícil Deus te abençoar se você não cumpre com as suas obrigações de cidadão. Se você não paga impostos, se você não paga água, se você não paga força, queridos, Deus não vai te abençoar. Você está quebrando uma lei. Leia Romanos capítulo 13. Queridos, você pode estar com total certeza, com toda a certeza de que os impostos é um roubo. Eu considero o imposto também um roubo, mas se está na lei, eu tenho que cumprir a lei. Não importa, eu sei que uma hora ou outra Deus vai mudar esse cativeiro e esses roubos de impostos vão acabar. Mas você tem que viver como cidadão, como Deus quer para você. Por isso a importância magna de ler Romanos capítulo 13. Por esta razão, isso já se torna um bom motivo para que sejamos cidadãos conscientes de nossos direitos e deveres, os quais só podem ser contemplados por meio de uma política séria. E só vai ter uma política séria quando for governados por justos, crentes, filhos de Deus, santificados na palavra. Complemento. De acordo com o escritor brasileiro José Carlos Libânio, a escolha de métodos compatíveis com o tipo de atividade dos alunos depende do objetivo, do conteúdo e do tempo disponível. Cabe ao professor ter criatividade e disponibilidade para escolher os melhores procedimentos. Escolhendo o que é melhor, possibilita o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos. Amém, queridos? Lição finalizada. E olha na próxima aula, queridos. Cuidando da criação de Deus. Lição 10. Base bíblica está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 19. O versículo chave: e tomou o Senhor o Deus, o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Ou seja, próxima aula vamos aprender que o meio ambiente é nossa responsabilidade cuidar. Se você é daqueles que joga tua sujeira pro vidro do carro, que descarta tua sujeira fora de lixo, que não se preocupa com o reciclado, que não se preocupa com a natureza, com os animais, a próxima aula vai te dar um esclarecimento de que você é responsável por isso também. Amém e amém, queridos. Obrigado você que ficou comigo até agora, que você permaneceu comigo aqui esses 30 e poucos minutos, que entendeu a palavra de Deus, que consegue ter uma nova visão sobre a política. E estou apto. Coloca no comentário, você concorda, você não concorda. Se eu fizer algo que você não concorda, coloca. Vamos argumentar, vamos debater para que o nosso conhecimento faça o nosso crescimento, o amadurecimento espiritual ser maior.
Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido, bondoso e maravilhoso Deus, obrigado por mais essa aula linda, por falarmos de um assunto tão polêmico, enquanto muitos não aceitam. Mas se nós não aceitarmos, se nós não aprendermos, nós seremos governados por ímpios e sofreremos. Ajude-nos, Senhor, sempre em nossas decisões. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E te espero na próxima aula. Vem comigo para aprender sobre a criação. Que Deus te abençoe.